Bom, começando hoje, o trilema de Epicuro nada mais é do que uma pergunta pelo maior dilema filosófico, religioso, existencial humano. Por que existe o sofrimento? E quando eu falo desse tema, eu começo com uma história que eu quero contar hoje, essa história de uma maneira diferente para vocês. Eu quero contar essa história com uma experiência. Eu começo contando a história daquela menininha, Isabela Nardoni, que foi morta anos atrás. Vocês se lembram dessa história? Foi um crime bárbaro. A menina foi arremessada, não lembro de que andar do prédio, e caiu, e o laudo médico, não sou eu que estou sendo o promotor aqui, não estou, porque a pessoa que foi condenada alega inocência, mas eu só estou falando o que foi oficializado. Os legistas, os médicos forenses, viram que ela teve esganadura antes dela ser jogada, ela apanhou, veio apanhando do carro, tinha marca de sangue, foi lançada. Mas eu conto essa história não apenas como uma ilustração fria para um tema. Eu conto movido de íntima compaixão. Eu pergunto a você, se eu estivesse ali, vendo aquela cena acontecer, e não fizesse nada, que adjetivo seria ideal para me qualificar? O que você acha? Qual é o seu nome? Se ficar com vergonha não, coisa bem simples. Qual é o seu nome? Lauren. Lauren. Eu sou um adulto, eu sei o que está acontecendo, eu vi aquele homem esganando a menina ali. Que coisa você acha que eu poderia fazer? Qualquer coisa. Ajudar a menina ou, no caso, parar o pai e a madrasta, né? Se eu visse e voluntariamente não fizesse nada, não precisa ficar preocupado em me ofender, seja bem sincera. Se eu visse e não fizesse nada, como é que você me qualificaria? Tão ruim quanto eles que estão fazendo aquilo com a criança. Tão ruim como aquele que fez aquilo com a criança. Concordo com a resposta dela? Acho que todo mundo aqui em sã consciência concorda, né? Deus viu. E ele não fez nada, né? Seria Deus tão ruim como aqueles? Por quê? Agora quem está fazendo a vez, eu estou fazendo a vez de um ateu. Entende? Eu estou só provocando aqui. Por que não? Se ao invés de ser um membro da igreja, convidando você para ouvir sobre a Bíblia, eu fosse um ateu agora aqui. Eu fosse um discípulo de Richard Dawkins, ou de Michel Onfray, desses, e falasse com você, veja bem, Deus viu tudo acontecendo, porque vocês crentes acreditam que Deus é onisciente e onipresente. Ele sabe tudo, ele está em toda parte. E ele não fez nada. Então ele é tão, pegando as palavras da Lauren, tão ruim quanto aqueles que fizeram. Eu vou piorar, eu estou criando um problema aqui. Eu não acho que a igreja a gente tem que vir apenas para poder costurar o óbvio. A igreja você tem que ter mensagens para tudo. Tem dias que você vai precisar de uma mensagem de conforto, tem dias que vai precisar de um estudo sério, tem dias que vai precisar de um louvor, mas a gente não pode só ficar vindo e chovendo no molhado. Eu, quando dava aula para o Rafael, costumava dizer em sala de aula que é melhor um livro bem lido do que um professor improvisado. Então, para a sistematização do óbvio, então vamos provocar um pouco aqui. Quando tem um acidente de ônibus e sua mãe estava sentada ali, e graças a Deus ela escapa do acidente, porque na hora ela atrasou para pegar o ônibus e por isso não entrou, e o lugar onde ela ia sentar foi o lugar mais esmagado. Você chega aqui à igreja e agradece a Deus que livrou sua mãe de um acidente. Se foi Deus que livrou, quem então não livrou? E os outros que pegaram o ônibus a tempo? Como resolver um problema desse? Bom, eu poderia delongar aqui nas perguntas, vocês veem que são muitas. A ideia é, se Deus existe, por que existe o mal? E aí vem o trilema de Epicuro. Epicuro coloca três postulados. Três postulados. Primeiro, na verdade, deixe-me esclarecer aqui, nós não temos os textos exatos de Epicuro, nós temos fragmentos do que Epicuro escreveu.
E nós temos citações posteriores de Epicuro, porque muita coisa se perdeu no incêndio da Biblioteca de Alexandria, Biblioteca de Constantinopla, especialmente a de Alexandria. Então, eu não sei dizer se Epicuro usou exatamente essas palavras que eu vou usar aqui, mas é tradicionalmente atribuído como um trilema de Epicuro. A gente fala dilema, é quando você tem entre duas situações para escolher. Trilema é quando são três. Então, primeiro, Deus é todo-poderoso. Segundo, Deus é todo amor. Terceiro, o mal existe. Se Deus é todo poderoso e todo amor e o mal existe, a terceira aparentemente anula as primeiras. Porque se o mal existe, mesmo Deus sendo todo poderoso e podendo evitar que o mal exista, então ele não é todo amor. Porque ele não evitou o mal de existir. Mas se ele é todo amor e não gostaria que o mal existisse e não pôde impedir, então ele não é todo poderoso. Como resolver isso? Para começo de conversa, eu quero discutir com vocês um pouquinho isso aqui essa noite, dizendo o primeiro ponto para vocês. Em primeiro lugar, existe uma falácia. Existe uma falácia aqui. Às vezes vocês sabem que você pode fazer uma pergunta que parece lógica, mas você só muda a ordem dos fatos e parece que você cria um argumento que não existe. Quer ver um exemplo? Não sei quantos conhecem aquela brincadeira de matemática que 3 homens foram a uma pizzaria e comeram a pizza. Comeram a pizza, tá certo? Vamos pegar 3 aqui para ilustrar. Vocês se importam de vir aqui só para ilustrar, por gentileza? Não precisa falar nada. Pode vir uns 3, eu preciso de 3 aqui. Mais um aqui. Só para ilustrar, ficam os 3 na frente. Coisa de professor, viu? Eles visualizando não vão esquecer mais. Se eu falar fica muito abstrato. Qual é o seu nome? Rogério. Rogério. Ramon. Ramon. André. Os 3 foram à pizzaria. Tá bem? E comeram a pizza ali e tudo mais e tal. No final, a pizza deu R$25. Pizza barata, hein? R$25. Tá bom, né? R$25 não come nem uma fatia, mas tudo bem, R$25. Então, o Rogério deu uma nota de 10, o Ramon deu uma nota de 10 e o André deu uma nota de 10. Quanto? R$30. O garçom foi lá no caixa, tirou R$5 de troco, porque deu 25, e trouxe 5 moedas de R$1 para cada um. Tudo bem? 5 moedas de R$1. Aí eles pegaram as 5 moedas de R$1 e falou assim, olha, o Rogério falou assim, gente, faz o seguinte, já que tem 5 moedas de R$1, vou ficar com uma, você fica com uma, você fica com uma, e as 2 moedas que sobram a gente dá pro garçom, correto? Sim ou não? Bom, partindo dessa lógica, quanto que o Rogério gastou? 9. Porque ele deu uma nota de 10, recebeu 1 de troco. Quanto que o Ramon gastou? 9. Quanto que o André gastou? 9. 9 mais 9 mais 9 dá quanto? 27. Com mais 2 do garçom? 29. Cadê o outro R$1? Pode sentar, obrigado, viu? Na verdade, pedindo para eu subir aqui por causa do vídeo. Na verdade, isso aqui é uma pegadinha. É uma pegadinha, apenas para fazer você perceber que tem certos problemas que parecem insolúveis, mas não são. Isso é uma pegadinha matemática. A conta está errada. A conta está errada. Porque os R$9 que cada um pagou já estava incluído a gorjeta do garçom. Então tem que somar os 9 com os 3 de troco e não com os 2. Mas ao somar, eu não sei se para todos, que alguns talvez tenham uma mente mais matemática, mas para uma boa parte de vocês, se eu não falasse isso aqui, iam para casa quebrando a cabeça como é que resolve esse problema. Então cuidado com algumas coisas que tem na internet, alguns apelos antirreligiosos, que parecem, não, mas o camarada tem lógica. Será que tem lógica mesmo? É como essa questão matemática aqui. Então, a partir disto, eu já vou começar a mostrar para vocês por que não tem lógica usar o sofrimento como argumento contrário a Deus. Vou dar 3 razões iniciais, estou na introdução, 3 razões
porque o sofrimento não é argumento para negar a existência de Deus. Letra A. O fato de existir o sofrimento pode, no máximo, dizer que Deus não é bom e não que ele não existe. O fato de Deus existir e ter sofrimento no mundo são dois temas que não tem nada a ver um com o outro. Nenhum ateu pode, em sã consciência, falar: tem sofrimento no mundo, logo Deus não existe. Não. E se de repente ele existe, mas ele é um brincalhão cósmico? E simplesmente ele existe e ele não é bom? E se ele existe e ele comete equívocos? Entenderam o que eu quis dizer? O fato de ter sofrimento no universo não prova que Deus não existe. Pode, no máximo, lançar dúvidas sobre o caráter de Deus, mas não diz nem se ele existe, nem se não existe. Então, quando alguém fala o seguinte: mas como é que eu respondo a um ateu que diz que é ateu porque tem sofrimento no mundo? Você diz que ele está usando um argumento que não comprova o que ele está dizendo. Repito, ter sofrimento no mundo não tem nada a ver com Deus existir ou não existir, porque um Deus mau pode existir e mesmo assim vai ter o sofrimento. Segunda razão pela qual o sofrimento não pode ser argumento para a não existência de Deus é o fato de que, curiosamente falando, o sofrimento está cada vez maior no mundo e mesmo assim nós temos a maior parte da população mundial ainda acreditando em Deus. Se o sofrimento fosse o principal argumento para negar a existência de Deus, o mundo deveria ser hoje 98% ateu. E não pense que o mundo... Eu sei que quando eu falo isso, tem alguns ateus que falam: não, mas o mundo se volta para Deus porque são fracos, porque a realidade sem Deus é muito dura. Será que o mundo se volta para Deus porque é fraco? A última coisa que o mundo quer hoje é que Deus exista. A última coisa que o mundo quer hoje é que Deus exista. As pessoas querem fazer coisas erradas com a certeza que não tem nenhum juiz para puni-los no fim do mundo. É até o contrário. O mundo hoje crê em Deus por uma coisa além da sua vontade, porque em termos comportamentais, o mundo está dizendo que não quer que Deus exista. Porque se o mundo quisesse que Deus existisse, não haveria tanta gente traficando armas e drogas no mundo. O fato de eu ter um mundo maiormente que acredita em Deus, mas vive como se ele não existisse, me mostra que a crença em Deus é algo muito maior do que a filosofia, do que uma necessidade. É algo que você não consegue se livrar dela tão fácil. E o sofrimento não tem conseguido silenciar essa voz. Haja vista que nem Auschwitz conseguiu tornar os judeus ateus. Isso é algo a se pensar. Que é sofrimento maior do que Auschwitz? Eu já estive em campo de concentração, eu já entrevistei sobrevivente do nazismo. Que é coisa pior do que você ver sua mãe e seu pai sendo mortos na sua frente? Mas muitos judeus são ateus. Curioso. A maior parte dos judeus ateus são judeus que não passaram pelo Holocausto. Os que passaram no Holocausto, existem documentos escritos, estudos analíticos sobre isso. Dos que sobreviveram ao Holocausto, quem foi ateu, continuou ateu. Quem foi crente, voltou crente. O Holocausto não mudou a crença em Deus. Mudou o modo dele crer em Deus, mas não o tornou um ateu. Terceiro argumento. A terceira razão pela qual o sofrimento não é argumento contra a existência de Deus está na própria natureza do problema. Uma vez, Ravi Zachariah, que é um indiano radicado nos Estados Unidos, professor apologeta, ele estava dando uma palestra no auditório de uma universidade e um jovem levantou e falou o seguinte: escuta, eu não posso acreditar que Deus existe porque existe o mal no universo. Isso para mim basta para dizer que Deus não existe. Ravi Zachariah virou para ele e falou assim: então, deixa eu só fazer uma pergunta então. Você está dizendo que não pode acreditar que existe Deus, o bem supremo, por causa do mal. Isso mesmo. Mas como você tem a noção do mal? Para você ter a noção do mal, é porque existe o bem. Concorda comigo? Para ter a noção do mal, você tem que ter a noção do bem. Então existe o mal e existe o bem. E como você sabe que existe o mal e o bem? Porque deve ter algum código ético acima da sua cultura,
acima dos seus valores, que determina que há coisas boas e coisas ruins, certo? Certo. Para ter esse código ético, tem que ter um codificador, um legislador. Porque nenhum código surge de graça. Os códigos sempre tem alguém que cria aquele código. Certo? Certo. Então tem um codificador que criou algum código universal que nos dá a noção de coisas certas e erradas. Essa noção, então, que lhe dá a sensação que existe o bem e existe o mal. Só que, como ateu, você não acredita que existe o legislador universal. Se não existe o legislador, não existe o código. Se não existe o código, não existe a noção de certo e errado. Se não existe a noção de certo e errado, qual foi sua pergunta mesmo? Essas 3 razões me fazem supor que é uma falácia dizer que o mal é uma prova que Deus não existe. Bom, continuando aqui ainda, por que Deus deixou então que o mal surgisse no universo? Por que Ele permitiu isso? Isso parece muito com aquela velha brincadeira ou parábola que fala assim, Deus poderia criar uma pedra que nem Ele pudesse carregar? Isso é outra falácia, porque as pessoas que fazem esse tipo de pergunta não entendem o significado bíblico da palavra onipotência. Onipotência na Bíblia, onipotência significa que Deus pode fazer tudo que esteja de acordo com o seu caráter. Deus não entra em duelo com o seu caráter. Se Deus pudesse criar a terceira margem de um rio, se Deus pudesse criar um quadrado, um círculo quadrado, Deus não seria onipotente, Ele seria ilógico. Ele seria louco. Deus pode fazer tudo que esteja dentro do seu caráter. E por ser onipotente, a Bíblia dá uma série de coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir. Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode quebrar uma aliança, um pacto. Deus não pode ser destruído. Tem um monte de coisas que Deus não pode fazer, justamente por ser o Deus onipotente. Então essa pergunta, se Deus é onipotente, Ele pode criar uma pedra que Ele não pode carregar? Se Ele fizesse isso, Ele seria uma contradição. Então entendam, quando alguns filósofos colocam para você essa onipotência de Deus, eles colocam uma onipotência ridícula. Porque se onipotência significa Deus poder fazer tudo indistintamente, então Deus pode ao mesmo tempo existir e não existir. Concorda comigo? Sim ou não? Mas como é que uma coisa pode existir e não existir ao mesmo tempo? Então, se Deus fizesse essas coisas, Ele não seria onipotente, Ele seria ilógico. Então, a onipotência de Deus na Bíblia é que Deus não duela com o seu caráter. Ele tem poder para fazer tudo de acordo com o seu caráter. E por ser um Deus que pode fazer tudo de acordo com o seu caráter, Ele criou seres por sua própria vontade livres. E a partir do momento que Deus criou seres livres, Ele permitiu que surgisse, junto com esses seres livres, a possibilidade desses seres se voltarem contra a sua lei, contra a sua vontade. Rodrigo, então, peraí, você está querendo dizer que Deus é o responsável pela existência do mal? Não. Eu disse que Deus é o responsável pela existência da possibilidade do mal. Por que Ele é o responsável pela possibilidade? Porque Ele criou seres livres que pudessem pecar. Tá, então Ele é responsável. De certa forma, sim. Mas quem pagou a maior conta? No final do sermão, eu vou mostrar para vocês que a maior conta em que pagou foi Deus, não foi a menina Isabela. Deus criou seres livres. Ele não criou o mal, mas Ele criou seres livres. Tá bom, Rodrigo, mas ainda tem uma coisa aí. Vocês contam na igreja a história de um anjo rebelde chamado Lúcifer, que levou a terça parte dos anjos com ele numa rebelião e que o mal surgiu com Lúcifer. Deus sabia ou não sabia que Lúcifer ia praticar a rebelião no céu? Sabia. E por que ainda assim Deus criou Lúcifer? Por que Deus não impediu Lúcifer de vir à existência? Lembra o que eu falei sobre a onipotência? Deus pode fazer tudo de acordo com o seu caráter. Se Deus só criasse os seres que não fossem voltar-lhe as costas, o livre-arbítrio seria uma enganação. Eu, quando conto isso, eu gosto de dar uma ilustração.
Eu sei que tem alguns setores evangélicos, principalmente os calvinistas, que negam o livre-arbítrio. Eu participo de uma escola teológica que afirma o livre-arbítrio, tá certo? Não vou entrar no mérito da questão aqui, porque senão eu sairia do meu assunto, mas eu trabalho com o pressuposto do livre-arbítrio. Trabalhando com o pressuposto do livre-arbítrio, imagine o seguinte: eu sou o professor de vocês, e eu chego em sala de aula e falo o seguinte: todos vocês, hoje, primeiro dia de classe, vão poder escolher se querem fazer a minha disciplina ou não. Vocês já ouviram falar de mim como professor. Então, vou dar uma folha para cada um, você coloca o seu nome e me dê uma nota, 10 ou 0. Se você me der 10, você está dizendo que eu sou um professor, nota 10 mesmo, aquele professor que você quer fazer o curso com ele. Se você me der nota 0, você está dizendo que eu não sou um bom professor. E eu prometo a você que eu vou levar a sua nota ao conhecimento do diretor da escola, para que ele saiba o que os alunos pensam a meu respeito. A esse momento você fala assim: puxa, que professor autoconfiante, né? Ah, eu gostei dele, eu vou dar 10 para ele, só pela... O outro fala assim: eu não gosto dele, ele está com essa lábia aí, eu vou botar um baita de um 0 aqui, já que ele vai levar para o diretor vai saber que eu acho a aula dele uma porcaria, vou botar um 0 para ele. Um outro também dá um 0, o outro dá um 10, o outro não, eu vou dar 10. Não, ele é legal, ele um dia me ajudou lá, eu vou dar 10. Eu recolho todas as folhas, com as devidas notas, e falo: o diretor vai saber o que a turma pensa a meu respeito. E saio de sala. Só que entre a sala e o gabinete do diretor, eu passo no meu escritório. E sobre a mesa, eu começo a separar os papéis. Ai, comecei bem, nota 10. Nota 10, 0. Nota 10, nota 10, 0. Ah, isso aqui eu sabia que ia me dar 0. 0, 0, 0. Outro 0. Aí um 10. Um 0, 0, um 10. Eu separo 2 pilhas. Dos que me deram 10 e dos que me deram 0. E aqueles que me deram 0, eu simplesmente trituro numa máquina de triturar papel. Pego a pilha do 10 e levo para a sala do diretor. E falo com ele assim: senhor diretor, aqui está o que a turma pensa a meu respeito. Pode olhar. 10 de cima a baixo. Que adjetivo me qualificaria se eu fizesse isso? Mentiroso, desonesto. Porque eu disse para a turma que todos poderiam livremente dizer o que pensavam a meu respeito, mas só levo para o diretor os que me deram 10. Se Deus dissesse que nós somos livres, mas só deixasse vir à existência aqueles que não iam negar o seu reino, ele também seria um mentiroso. Ele só mostraria os 10. Eu sei que você pode falar, Rodrigo, mas ninguém ia saber. Não importa, Deus sabe. E Ele não duela com o seu caráter. Ele não duela com a sua vontade. Por isso que Ele permitiu que Lúcifer viesse, mesmo sabendo tudo que Lúcifer ia fazer. Agora, em mais 15 minutos para fechar isso aqui, eu quero ir à parte bíblica. Vocês conhecem a história. Lúcifer tornou o mal um fato. O mal era apenas como a gente diz em metafísica, o mal era uma potência, mas agora se tornou uma realidade. Era desejo de Deus que o mal se tornasse uma realidade? Não, não era desejo de Deus. Mas infelizmente aconteceu. Só quero uma coisinha aqui para colocar essa Bíblia aqui. Não sei se tem eu não quero desmanchar aqui tem um instante. Aí pronto, é isso que eu estava procurando. Obrigado, viu? Muito obrigado. Que fica mais fácil. Obrigado. Então, deixe-me apenas colocar para vocês isso aqui. Imaginemos que... Você sabe que tudo que você vai realizar, antes que a coisa se realize, ela existe em potência na sua mente. Por exemplo, se eu estou pensando aqui em pintar um quadro, o quadro já existe em potência na minha mente. Mas enquanto ele está na minha mente, esse quadro não pode ser destruído, não pode ser roubado. Ele existe em potência. O dia que eu pintar o quadro, ele deixou de ser uma potência para ser um ato. Agora o quadro pode ser destruído, pode ser roubado. Deus não queria que o mal de potência se tornasse um ato. Mas uma vez que se tornou, Deus então agora tem a possibilidade de destruir o mal. Entenderam a questão?
Agora o mal se tornou uma realidade. Lúcifer trouxe o mal para a realidade. Agora Deus pode destruir. Mas nesse conflito do bem contra o mal, surgiu a ausência de Deus. E a ausência de Deus que traz a noção de mal. Existe uma historinha que roda na internet aí, que ela é atribuída a Einstein, mas deixe-me dizer a todos de plantão que não tem nada a ver com Einstein essa história. Nenhum dos biógrafos a aplicam a Einstein, isso é lenda urbana. Eu só vou tomar a historinha porque, como ilustração, eu a acho válida. Mas, por favor, nunca digam que aconteceu com Albert... Até tem um filmezinho na internet que fala que foi Albert Einstein. Tá bom? Fonte primária. Não tem nada a ver com Einstein. Vou pegar apenas o conceito e vamos supor que foi com o Chapeuzinho Vermelho que aconteceu essa história. Se ficar melhor assim. O professor, uma vez perguntou na sala de aula, Deus criou tudo que existe? Os alunos, sim, professor. Ok. O mal existe? Sim, professor. Então Deus criou o mal. Então Deus não é bom. Aí um aluno levantou a mão, professor, o frio existe? Claro que existe. Não existe não. O professor de física falou que o que existe é a ausência de calor. Não existe o frio. Não existe treva. Existe a ausência de luz. É a ausência de luz que dá a sensação da treva. As trevas não foram criadas. A luz é um organismo que nasce, que surge. As trevas não. As trevas passam a ocorrer pela ausência da luz, mas a treva não pode ser criada. A treva surge como a ausência da luz. A luz é um corpo que pode ser criado. Pode perguntar a qualquer físico. Você não tem como medir as trevas, velocidade das trevas, dimensão das trevas. Mesmo a matéria escura, é chamada matéria escura, mas não é uma treva. É a ausência da luz. A mesma coisa o frio, a ausência do calor. É a ausência de Deus que dá todo esse resultado que nós temos de desgraça, morte, sofrimento e tudo mais. É por isso que, deixa eu abrir um parênteses para colocar uma coisinha para você. Uma vez um ateu colocou assim na internet. Que Deus de amor é esse? Que ele fala assim, vem para o meu reino, senão eu vou destruir você no inferno. Que amor, hein? Parece mais um namorado possessivo. Que ele vira para mim e fala o seguinte, olha, enquanto você estiver comigo, eu vou te encher de beijos, abraços, flores, te dar joias e tudo mais. Mas se você me deixar, eu te mato. Vocês sabem, Lei Maria da Penha, esse camarada que ele não aceita a ausência da mulher. Ele, enquanto ela está com ele, até trata bem, mas o dia que ela fala assim, eu não gosto mais de você, eu quero namorar outro, ele vai lá e tenta matá-la. Parece que Deus é assim, porque ele fala assim, ou você vem para o meu reino, ou eu vou destruir você no inferno. A comparação não procede pelo seguinte. No caso da menina, na ilustração, ela pode namorar o João, o Manuel, o Joaquim, o Marcelo. Tem um monte de rapazes que ela pode namorar. O João não é o único. Então, se o João acha que ele é o único que ela pode namorar, que ela nunca pode namorar outro, ele está sendo possessivo, doentio e outras coisas mais que você queira dizer. Porque ela tem outras opções. Mas no caso de Deus é diferente. Quando Deus fala assim, viva em mim, senão você vai morrer, não é porque existem outros Marcelos, Joaquins, é porque Deus é único. É como se a água falasse para o peixe, peixe, vive em mim, senão você vai morrer. A água não está sendo egoísta quando ela diz isso. É porque a água sabe que o único lugar que o peixe pode viver é onde? Na água. Então, quando a água fala, peixe, ou vive em mim ou você vai morrer, não é uma ameaça, é uma constatação. Então, quando Deus fala, venha para o meu reino, senão vocês vão morrer, não é uma ameaça, é uma constatação. É por isso que ele fala que você tem que ir para o reino dele, senão você vai morrer. Porque não tem outra opção. Não existe vida fora de Deus. Mas nessa luta aí, vem a briga pela humanidade. E o livro de Jó, que é o mais famoso livro da Bíblia a lidar com o sofrimento. Jó, quem estiver com a Bíblia, abra comigo, por favor. Jó tem uma visão que me mostra todo esse quadro. 42, versículo 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, e sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia. Aí vem o verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que significa isso?
Quem pode ver a Deus? Quem pode ver a Deus? Qual o tamanho de Deus? Será que existe um espaço que caiba Deus? Qual o único modo que eu tenho de ver a Deus? Lutero dizia: os homens usam uma máscara para se esconder. Deus, ao contrário, usa uma máscara para se revelar. Porque Ele é tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, que o modo dele se ver é se escondendo. Imagina que eu estou falando aqui e tem um holofote de luz atrás de mim. Você pode esfregar o olho, você não vai conseguir me olhar. Rodrigo, desculpa, apaga esse holofote aí para a gente poder te ver. Se Jó falou, agora os meus olhos te contemplam, é porque Deus estava de uma maneira visível. E ele antecipou para Jó o que aconteceria no futuro, depois de Jó. Quando ele se fez carne e habitou no meio de nós. E o livro de Jó, então, termina me dando as duas lições que fecham a questão do problema do mal. Em primeiro lugar, existe um grande conflito entre o bem e o mal. Deus permitiu que o conflito surgisse por amor à liberdade que Ele nos deu. Se sofremos demais, a gente não suporta. Se sofremos de menos, não sabemos qual mal é o mal e não desejamos livrar dele. Estamos em guerra, Jó. E a prova maior que eu amo vocês é que eu não estou usando o meu poder, mas sim o meu caráter nessa guerra. Raciocina comigo. Se Deus lutasse com o diabo como Deus, não haveria luta. Entenderam a minha ironia aqui? Sim ou não? A prova maior que Deus não luta com o diabo como Deus é que tem a luta. Porque Ele é tão poderoso, que se Deus lutasse com o diabo como Deus, no sentido do poder da palavra, não teria conflito, nem começaria. Então, em última instância, Deus não destrói o diabo pelo seu poder divino. Ele destrói o diabo pelo seu caráter e o seu amor. Deus usou a fraqueza dele para vencer o mal, e não o poder dele. Eu sei que está sendo estranho para alguns do que eu estou falando aqui. Rodrigo, eu sempre acreditei no poder de Deus Todo-Poderoso, e Deus é Todo-Poderoso, mas Ele não usa o poder dele na batalha com o mal, Ele usa o caráter dele. Ele vence o mal com sua palavra, com seu caráter, com seu amor, e não com seus raios. Senão não teria conflito. E se Deus então se diminui para poder lutar, Ele também sai machucado. Aí vem a segunda lição do livro de Jó. Que Jó ouviu tudo isso e falou assim: Senhor, tudo bem. Quem sou eu para discutir o Senhor? O Senhor me fez um monte de pergunta, né? Onde é que você estava quando eu criei aquilo? Onde é que você estava quando eu criei aquilo outro? Realmente, não estava em lugar nenhum, mas o Senhor também não sabe o que eu estou passando. Mas depois que Deus mostrou para Jó a luta do próprio Deus com os dois monstros, e Deus saindo ferido, machucado, estou usando uma figura de linguagem, Ele diz: Jó, eu entendo o que você está passando, porque eu também me tornei homem. Eu também fui crucificado. Eu não conheço o mal só por teoria, Jó. Eu conheço o mal na minha carne. Porque mesmo sendo onipotente, eu sei o que é não conseguir carregar uma cruz. Mesmo sendo onisciente, eu sei o que é ficar por um tempo sem saber o que vai acontecer, porque eu estava como um ser humano. Eu sei, Jó, o que é chorar e não conseguir conter o impulso do choro porque um amigo morreu, Lázaro. Mas a história não para aqui. Enquanto todo o nosso sofrimento será provisório, o preço que Cristo pagou será eterno. Hoje, quando eu saí de casa, eu fiquei feliz. Eu peguei um livro, mandaram um boneco, um livro que eu estou publicando agora. E nesse livro tem um capítulo sobre a encarnação. E eu mostro vários versículos da Bíblia lá que evidenciam que Cristo ficará para sempre retido a um corpo humano. Ele não perdeu a divindade dele. Mas como preço eterno da minha e da sua salvação, ele ficará para sempre retido a um corpo humano glorificado, porém humano, ainda com as marcas da crucifixão. Sabe o que é isso? Aquela cicatriz que você tem que te incomoda, na ressurreição vai sumir. A dele vai ficar
para sempre. Então, quando pergunto por que Deus deixou o mal acontecer no universo, eu pergunto, quem pagou o maior preço? Foi Ele. Então Ele sabe o que é. Agora alguém vai falar, tudo bem, Rodrigo, e o que é que eu faço com a história da Isabela Nardoni? Bem, eu termino então com uma outra historinha que eu já contei algumas vezes, de um garotinho que uma vez estava lendo um gibi, e quando ele passava as páginas do gibi, ele via que o herói apanhava do vilão, e o vilão batia no herói, e prendia o herói, e o vilão ia lá e dava um murro no herói, aquela coisa toda. E o menino não aguentou mais aquela angústia, ele colocou o dedinho ali na história, e foi para a última página. E na última página, você sabe, o herói sempre vence. Agora que ele viu que o herói vencia, ele voltou à leitura de onde ele tinha parado e falou, que legal. Quando o vilão falou, haha, te prender, ele falou, prendeu nada, se você soubesse o que eu sei. E o vilão deu um murro no herói, agora está acabado. Tá não, se você soubesse o que eu sei. A história da menina Isabela, ou qualquer outra história de desgraça, morte, sofrimento, que qualquer um de nós passarmos hoje, ou que alguns estão passando, que enquanto eu estou falando para vocês, tem alguém enterrando o seu ente querido, recebendo uma notícia ruim, sendo atacado, são apenas páginas de um livro que ainda não terminou de ser lido. E na última história, o bem vence o mal. E eu tenho essa certeza e essa convicção. Por isso que eu também sofro, mas posso pela fé dizer, se você soubesse o que eu sei, eu estou nas marcas das mãos daquele que venceu o Behemoth e o Leviatã por amor de mim. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém?